programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, o meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você, até quando Deus quiser. Manda bala. Boa noite, meus amigos de Santos. Salve, salve, Baixada Santista. Boa noite, Taubaté. Salve, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, Denis Albrecht, o cadeirante do Apocalipse, e esse é mais um programa do Consciência Inclusiva. A vida da pessoa passa por aqui. Porque a nossa deficiência, o nosso corpo não nos limitam, porque a nossa consciência é livre. Muito boa noite a você que está chegando, gratidão a todos. Por gentileza, você que puder, curta, comenta e compartilha. Hoje, com grande satisfação e gratidão, a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, nosso querido amigo parceiro, Tiago Restel, do projeto Te Levo. Hoje ele vai contar um pouquinho desse projeto para nós, né, que eu, aqui em Taubaté, candidato a vereador, quero trazer para cá, com toda certeza, que é um projeto de inclusão, independentemente das nossas diferenças, que vai beneficiar não somente as pessoas com deficiência, mas também toda a sociedade. Boa noite, meu querido Bruno. Boa noite, Denis, boa noite, Renan, boa noite, Tiago. É um prazer te receber boa aqui. Noite. Prazer, meu. Prazer. Boa noite, Tiagão, tudo bem? Muito prazer. Se apresente aí, fale um pouquinho de você, por enquanto.
Vamos lá. Boa noite, Denis. Boa noite, Bruno. É uma satisfação novamente aqui, Denis, estar falando com você, agora para o Brasil inteiro, né? Espero aí que o pessoal goste da nossa live, curta, compartilhe, isso é importante, né? Bom, meu nome é Thiago Restel, eu sou idealizador do projeto Te Levo, é o projeto de inclusão pela acessibilidade, né? Eu costumo dizer aqui, por onde eu ando nos quatro cantos do Rio de Janeiro, que é o maior projeto de inclusão do Brasil, porque não há inclusão se você não tiver acessibilidade. Não tem como você tirar a pessoa com deficiência de dentro de casa se você não proporcionar uma acessibilidade. E o projeto Te Leva a isso, é um projeto gratuito de transporte, através de carros adaptados, né? Que a gente tira a pessoa com deficiência da segregação, que estão isolados dentro de sua casa e traz elas para a sociedade. E muito mais, né? A gente traz ela para a sociedade para poder apontar para o poder público qual é o melhor investimento que possa se fazer em questão de inclusão e acessibilidade. Porque não adianta sair construindo à torta e à direita calçadas, rampas, se a pessoa com deficiência não consegue estar ali para poder usufruir daquele investimento público. Então, o projeto Te Levo é isso, tirar a pessoa do portão da sua casa para fora, que é o primeiro obstáculo, é a primeira barreira, né? A arquitetônica e urbanística que a pessoa com deficiência enfrenta logo em seguida ao portão da sua casa. E o projeto Te Levo, não, ele vai até o portão da casa dela e traz ela para a sociedade, não importa que seja para cultura, esporte, lazer, entretenimento, reabilitação, fisioterapia e muito mais. Aqui a gente não faz discriminação, não importa se é só pessoa em cadeira de rodas, se é só um autismo, se é só um autista, se é só um PC, ou se é só um idoso. A gente quer incluir a pessoa que está segregada e isolada e que vive um distanciamento social permanente dentro de suas casas. Esse é o objetivo do projeto Te Levo, que a gente espera estar expandido para o Brasil inteiro e espera ter apoio também do poder público, que se uma pequena empresa, que é a minha, consegue fazer essa inclusão, o que dirá o poder público que tem a caneta e tem os nossos impostos na mão. Isso que é a verdadeira frase, né? Meu parceiro. Sensacional. O resgate da autoestima da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, dos idosos, sabe? Para a gente realmente trabalhar a inclusão através da acessibilidade. Meu nobre, e aqui eu quero deixar todo o meu agradecimento a você, ao ser humano que você é, ao trabalho que você realiza, principalmente a sua disponibilidade, meu parceiro, sabe? Porque muitas vezes as pessoas falam, nada por nós sem nós. Somente as pessoas com deficiência devem fazer por si mesmo e tal. E tá aí, Thiago Restel, que não tem nenhuma deficiência, é um cara de um coração enorme, que tem uma empatia sensacional para a causa da pessoa com deficiência e outra. Mas tem uma consciência inclusiva. Porque sim, se não tivesse essa ideia, muitos cadeirantes, muitas pessoas com deficiência ou idosos não teriam condições de transporte para o seu dia a dia, para suas atividades. Eu acredito muito que as coisas com a pessoa que ter a pessoa com deficiência, mas para isso a gente tem que proporcionar que essas pessoas apareçam, porque o poder público, quando tem, por exemplo, ano que vem, pós-pandemia, nós vamos sofrer. Eu falo nós porque eu também me incluo, porque são 11 anos que eu também milito nessa causa, da minha vida, onde eu tiro sustento também da minha família através também do transporte adaptado. No momento de pandemia, foi no momento realmente de um grito das pessoas com deficiência que foram totalmente esquecidas pelo poder público, daí que a gente formalizou esse projeto, que é um projeto gratuito, que a gente sabe que o transporte adaptado é um transporte caro, né, mesmo porque a manutenção dos veículos são caros. Então, a gente, com esse grito da pessoa com deficiência, a gente vem fazer esse resgate, e eu acredito que a pessoa com deficiência ela tem que ser protagonista. Por isso que aqui no município do Rio de Janeiro eu apoio o Henrique Cadeirante no município de Itanguá, que é um município pequenininho, está vindo como candidato. Ele veio candidato somente para cumprir tabela do partido. Nós fomos lá, resgatamos a autoestima dele. Ele hoje está sendo
o município praticamente abraçou a ideia dele, ele tinha uma ideia de montar ele tem a ideia e vai fazer isso, montar um centro de referência e reabilitação para pessoa com deficiência e idoso. Então, assim, é uma pessoa que estava sendo isolada, né, pelo poder público, e que a gente trouxe até o protagonismo, ele está se tornando protagonista da sua... Está reescrevendo a sua história e sendo protagonista do município onde vive. E é isso que a pessoa com deficiência tem que começar a ter para si, que a gente precisa tirar essas pessoas da segregação. Né? Primeiro, a gente tem que tirar e trazer para a sociedade. Falar que, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, são 838 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Sendo dessas 838 mil pessoas, 15% são de mobilidade reduzida alta. Então, assim, é um número muito expressivo, né? Se a gente for calcular que cada pessoa tem mais 2 ou mais 3 dentro da família, olha a expressividade que tem relacionada ao poder público. E isso a gente precisa trazer à tona. E a gente só traz à tona justamente com a inclusão e com a acessibilidade. Porque se a gente deixar ela segregada dentro de casa, né, a gente é o que o poder público quer, porque quando vai cortar investimento, uma secretaria da pessoa com deficiência, uma secretaria do idoso, são logo as primeiras que eles cortam. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem gritar e lutar pelos seus direitos. E o Projeto Te Leva, ele vem para isso. Ele vem para trazer a pessoa para a sociedade para poder brigar pelo seu direito. É o que a gente estava falando no sábado, né, Denis? Sensacional. No sábado, na edição especial que a gente fez. Mesmo. É o que a gente estava falando. É o que eles querem. Eles querem que a gente fique em casa para ser usado como massa de manobra. Né, Bruno? Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Quanto é o custo do serviço no geral, de custo de manutenção e o custo, preço? Eu vou te passar aqui que você... eu vou te passar o levantamento que a gente fez nesses 9 meses de projeto, tá? Vou te passar um levantamento geral, porque o custo efetivo diário depende muito, né? Um carro adaptado, diferente de um táxi ou de um Uber, ele só consegue realizar no máximo 8 atendimentos diários, cada carro. Por quê? Porque você lidar com a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa em cadeira de rodas, não é a mesma coisa que a gente sair aqui na calçada, vou lá, faço um sinal pro táxi ou chamo o Uber no aplicativo, entro e... Não. Tem todo um preparo. As pessoas, antes de sair de casa, se preparam 2, 3 horas antes, né? Às vezes pode acontecer alguma eventualidade no momento que está saindo. Então, assim, a gente tem toda uma experiência e sabe que não dá para ser um dia assim corrido, igual um transporte de táxi ou Uber, né? É diferente. Mas o custo efetivo que a empresa já gastou nesses 9 meses de projeto que nós já atendemos no estado do Rio de Janeiro mais de 2.200 pessoas com deficiência, né? Isso no estado inteiro, né? E nós já gastamos R$50 mil. Foi o custo que nós tivemos nesses 9 meses de projeto. Isso sem ajuda de nenhum empresário, de ninguém. Até agora ninguém apareceu, né? Mas a gente tem mantido, mesmo porque esse custo eu trabalho com motoristas terceirizados, né? Eu falei da última vez, quando eu participei da live com o Denis, que aqui a gente, além de incluir a pessoa com deficiência, a gente também proporciona oportunidade de emprego. Então, um motorista que é dono do seu próprio carro, adaptado, normalmente acima de 40 anos de idade, que já estaria fora do mercado de trabalho, a gente proporciona essa oportunidade de trabalhar com a pessoa com deficiência, a gente proporciona treinamento, porque nem o poder público também tem nenhum tipo de treinamento. Os treinamentos nossos são próprios para lidar com a pessoa com deficiência, saber como descer uma escada, saber como botar uma pessoa na cadeira de rodas, tirar do leito para pôr na cadeira, da cadeira para o leito. Isso tudo é treinamento próprio que a gente desenvolveu nesses 11 anos trabalhando com transporte adaptado. E esse custo, para o momento de pandemia, ainda mais que a gente, posso dizer que a gente foi atingido bem na alma, né? A pandemia veio e nos atingiu em cheio, porque a pessoa com deficiência ela está, né, na camada da sociedade que é de risco. Então, assim, o nosso volume reduziu muito, todos os nossos contratos da empresa estão paralisados até hoje.
A empresa vem sobrevivendo no dia a dia, né, com a ajuda dos motoristas. O projeto vem sobrevivendo no dia a dia com a ajuda também dos motoristas. Eu aproveito aqui também, por isso que eu peço para compartilhar essa live, que é muito importante. A gente precisa de ajuda aqui no Rio de Janeiro para o projeto poder ser ampliado. Eu já atendi mais de 2.000 pessoas, mas eu tenho uma fila de espera, pasmem vocês, de 800 pessoas, esperando que o projeto Te Levo chegue até a residência da casa dela. Se vocês acompanharem as nossas postagens lá na nossa página no Facebook, Projeto Te Levo, vocês vão observar que a gente parou de fazer gravação. A gente parou de fazer gravação, a gente sempre fazia uma gravação diária, pegando alguém, ou pegando, né, me explicando algum tipo de deficiência. A gente parou, porque às vezes a gente estava chegando, por exemplo, no município aqui do Rio de Janeiro, em Campo Grande, poxa, vocês estiveram aqui e não vieram me atender. Ou aí, então, começou a ter algumas coisas assim que a gente não consegue justamente por custo, né? A demanda existe, mas sim, suporte, estrutura de atendimento vocês não têm. Sim, a gente tem os carros, né? A gente tem 34 carros adaptados aqui. Se você for multiplicar isso aí por 8, a gente conseguiria atender acima de 200, 300 pessoas diariamente, né? E isso eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, 92 municípios. A gente já chegou a 25 municípios aqui no Rio de Janeiro com o projeto. Então, a gente precisa desse suporte financeiro para poder estar dando auxílio ao motorista e poder expandir o projeto, porque carros a gente tem. O que falta realmente é uma ajuda de custo financeira, que aí tem essa noção mais ou menos de 9 meses de projeto, em torno de 50 mil reais, foi o que a gente investiu até agora, e que a gente vem mantendo diariamente um atendimento, mesmo que a gente não parou o projeto continua no dia a dia, não no volume que estava no começo, mas a gente mantém o projeto no dia a dia, a gente continua atendendo essas pessoas, tem pessoas com hemodiálise, é uma tristeza muito grande a gente ver a pessoa com hemodiálise que faz 3 vezes na semana não ter acesso ao transporte, não ter acesso à acessibilidade, às vezes mora em locais assim, totalmente horríveis, né, que não tem nem asfalto, nem saneamento básico, e o carro consegue chegar até esse local, né? Por isso que eu falo que o projeto Te Levo, a gente ultrapassa qualquer tipo de barreira, a gente ultrapassa as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, as atitudinais, que são as principais, né? E a barreira do tráfego também, porque aqui no Rio de Janeiro tem muita barreira do tráfego para entrar dentro das comunidades, e os nossos carros ultrapassam essas barreiras, tamanho ao respeito também, que até as pessoas que vivem na criminalidade respeitam o acesso do carro adaptado para poder resgatar essa pessoa, porque sabe que está fazendo um atendimento humanitário, né? Mas para mim é uma tristeza muito grande, porque eu queria, na verdade, que o Projeto Te Levo levasse as pessoas com deficiência não para reabilitação e para saúde. Isso é obrigação do poder público. Eu queria levar as pessoas com deficiência para um shopping, para um cinema, né? Um parque de diversão, para uma festa de família. O objetivo do projeto Te Levo era esse, era resgatar a cidadania, resgatar o direito à cultura, esporte, lazer, entretenimento. Mas a gente acaba sendo funilado pela reabilitação, pela saúde, que é uma coisa que o poder público teria como obrigação, e é o que está na LBI, né? É o que está lá no artigo 46 da LBI. Então, assim, eu acredito que a gente está, e é o que eu tento aqui sempre falar com as pessoas que eu tenho transportado, que a gente transporta no dia a dia. Vocês precisam mudar a visão e o pensamento. O assistencialismo é primordial. Você dá direito a uma cadeira de roda, você dá direito à alimentação, a um BPC, a um LOAS. Concordo com isso tudo. Mas antes, vocês precisam ter um lugar. Por que? Aí eu deixo aqui já vou dar uma espetada aí no poder público e também criar um debate. Eu acredito que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, tanto estadual quanto federal, as câmaras federais, estaduais, por que não tem uma cota que um deputado, um vereador, deveria ter em cada município, uma cota para se eleger a pessoa com deficiência? Porque um exemplo aí devem ser vocês.
que estão sendo candidatos não têm suporte financeiro, não conseguem fazer a campanha, já não conseguem, tem uma dificuldade maior do que o candidato que consegue andar a cidade toda, e vocês também não conseguem ter esse tipo de acesso, porque a cidade não dá essa acessibilidade. Então, eu acredito sim que deveria ter cotas. Cada município, cada estado tem que ter cotas nas suas câmaras municipais e nas suas câmaras legislativas estaduais e federais para a pessoa com deficiência. Pegaria aí 10% do número de deputados, de vereadores, ou acho que o Denis caiu. Caiu, voltou. Caiu. Pegaria 10% do número de, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro são 51 vereadores. Se tivesse 10% como cota para a pessoa com deficiência, seriam 5 representantes. Aí as causas, as lutas, as políticas públicas seriam discutidas de outras formas, entendeu? De uma forma mais mais efetiva, mais séria, mais aqui, por exemplo, são 21. Não sei, em Taubaté. 19. São 21 vereadores. Mas a questão que eu queria levantar é o seguinte: o único estado brasileiro que tem representantes políticos com deficiência é São Paulo. É o único estado brasileiro que eu tenho conhecimento que tem algum representante político com deficiência. Então, a senadora Mara Gabrilli. Né? Que conseguiu chegar ao Senado, que é uma coisa muito difícil, né? Tem a deputada e hoje secretária Célia Leão, secretária da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Ou seja, a representação é muito pequena. Muito. Eu não sei se no Rio de Janeiro tem candidatos com deficiência. Olha, aqui estou falando no município. Sim, no município do Rio de Janeiro, que é o principal município aqui, né? A gente tem uma vereadora chamada Luciana Novaes, que ela é vereadora de mandato. Está até para reeleição esse ano, né? É a única representante também. E pasmem vocês, a nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência, do nosso desprefeito Crivella, vocês me desculpem, mas ele é um desprefeito aqui, ele reduziu o investimento na secretaria, né? Reduziu a secretaria para subsecretaria, o investimento foi cortado mais do que da metade, todos os centros de referência para pessoa com deficiência funcionam mal e porcamente, aqui são 8, e alguns estão fechados, as pessoas estão sem receber salário, e o secretário da pessoa com deficiência, nada contra o secretário, mas foi uma indicação do senador Romário, aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, que não entende nada de pessoa com deficiência, e está entregue a Deus do Ará. A gente acredita, e é o que eu apoio aqui, é a volta do ex-prefeito Eduardo Paes, que investiu muito em políticas públicas para a pessoa com deficiência na época da sua gestão, né? Era uma gestão também que tinha uma arrecadação muito maior do que tem agora, isso também é uma verdade, mas gestão se faz com ideias propositivas e que tem muita coisa que possa ser feita que não precisa de tanto investimento. E eu acho que uma das principais é o fortalecimento dos conselhos municipais, que aqui praticamente está largado, né? Com representantes da sociedade civil, com representantes do poder público, né? Criar mecanismos de propaganda para derrubar a barreira atitudinal, de promoção dentro das escolas, dentro do poder público realmente, pôr em prática a NBR 9050 dentro das repartições públicas. Então, assim, são coisas que você não precisa de muito investimento, mas precisa entender a causa a fundo, ter pessoas com representatividade que entendam a causa e que a secretaria não sirva só de promoção. Isso é uma coisa muito fundamental. Quando a secretaria municipal ela é só de promoção, você perde o poder de fiscalização. Como que você vai fiscalizar um ônibus adaptado
se aqui no caso do Rio de Janeiro é a Secretaria Municipal de Transporte. Eu sou exemplo próprio, eu tenho os carros adaptados, se eu chego na Secretaria Municipal de Transporte, como já aconteceu no passado, para poder fazer aquela vistoria anual dos equipamentos, o fiscal não sabe mexer. Então, como que você vai fiscalizar e querer que um ônibus público funcione se a própria fiscalização da prefeitura não entende como funciona aquele equipamento? Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela não pode ser só de promoção, ela tem que ser de fiscalização. Ela tem que ter o poder de fiscalização nas próprias obras da prefeitura, com a inclusão da NBR 9050, para poder dizer, ó, aqui tem que ter uma calçada, aqui tem que ter um piso tátil, aqui tem que ter um semáforo sonoro, entendeu? Então, assim, quando você só tem uma secretaria de promoção, você perde essa capacidade de fiscalizar. Então, o gestor público, agora para 2021, e é por isso que eu falo, a pessoa com deficiência, ela tem que sair do anonimato, vir, né? Eu sei que também é difícil, você também brigar, eu costumo dizer também, e não querendo ofender, mas a causa tem muitos também que não contribuem para o seu crescimento. Né? Eles se acham à vontade recebendo um LOAS de um salário mínimo, né? Um BPC, ou uma cesta básica, ou uma cadeira de rodas. E aí esquece... O próprio deficiente querendo se encostar. O próprio deficiente querendo usar a causa. Isso é comum. Isso eu passo por... eu encontro isso aqui todos os dias, mas eu também encontro pessoas que querem também. Então, assim... Eu acho que a primeira briga, né, é justamente ter representatividade, ter uma representatividade maior nas câmaras, maior nas assembleias, né, maiores nos governos. Eu lembro aí em São Paulo, em Presidente Prudente, o vice-prefeito é uma pessoa com deficiência. Se você for em Presidente Prudente, você vê que a questão de acessibilidade é totalmente diferente de outras. Por quê? Porque ele vive aquela realidade, né, e ele tem a caneta na mão. Então, eu acho que nós estamos agora na base da pirâmide, a mídia, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, contribui muito para que a gente possa estar agregando mais pessoas. Eu acredito muito também que futuramente vai existir um partido político para pessoa com deficiência, e ali vai começar... A gente vai começar, e eu aqui apoiando, e outros aqui no Rio, vocês em São Paulo, e a gente começar a espalhar essa ideia. A gente vai agregar pessoas, porque são 45 milhões no Brasil, né? Não é pouca quantidade. Então, dá para se fazer esse partido político e aí começar a discutir propostas executivas, começar a botar pessoas com deficiência em alguma secretaria, nem que seja numa secretaria de obras, para poder falar sobre atividade, e aí começar a negociar realmente cargos, porque a gente não pode falar, eu não vou negociar cargos, isso não existe, vivemos uma democracia, né? Onde o nosso poder legislativo, executivo, o prefeito depende dos vereadores. Então, num momento de negociação desse que se negocia uma secretaria, se negocia um cargo, e as pessoas com deficiência têm que começar a entrar nessa negociação. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está chegando aqui no nosso chat. Eu falo demais, vocês me cortem, tá? Não, tá tranquilo. Chegou aqui a Sueli Sônia. Minha querida, meu amor, Sueli Sônia. Sônia Regina, nossa mentora, né? Nossa mentora aí, espiritualista. Japão Mandrake, gratidão pela presença de vocês. Curte, comenta, compartilha aí, por gentileza. No comecinho era pra gente agradecer os nossos parceiros, apoiadores, divulgadores, replicadores e patrocinadores, né? Mas como a gente já entrou... Eu saí atropelando tudo, né? Não, tá certo, é assim mesmo. É assim mesmo. Primeiro, o que interessa, o resto não tem pressa, já dizia Paulo Cintura. Então, aqui, vamos agradecer a minha querida Associação dos Paraplégicos, a parte. Eu quero agradecer o Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, Up Suplementos, Tal Bike Bicicletários, também meu querido parceiro, amigo Diego Messias, do Grupo Comunicação e Pesquisa, o grupo e blog Sociologia e Análise, do meu parceiro AZ Palavras, a coach Dri Araújo, do programa Somos Todos Expansão, Projeto Terra Oculta, do Caio Breno da Silva, a TV 013, que é a página, que é a TV, que é a fanpage, que é canal no YouTube. Muito obrigado pelo espaço que você está proporcionando, a oportunidade da gente trazer
esse programa aqui e expandir para toda a Baixada Santista e para o mundo. Leandro Mactub, do Mactub Cósmico, Batista Júnior Rufo, dos Contatos Extraterrestres e Exopolítica, Kátia Macmillan, do grupo Tudo é Energia, das nossas queridas reikianas, Muleta Neles, o Gai, Gabinete Aberto e Inclusivo, do Jailson Lacerda, lá de Francisco Morato, Amor Supera Tudo, do Fernandinho, Organização Inclusiva Jas Guimarães, Fundação Cristã das Pessoas com Deficiência, Shaul Henrique, do grupo Anunnaki Hiperbóreo, o Alcione Giacomitti, nosso querido escritor, que também faz um trabalho a respeito do despertar da consciência, Rádio Remix Esotera, grupo dos Mazaropianos, que é do meu querido professor Viana, também o projeto Espaço Dimensões e Estrelas, do Vladimir, Stefan, do canal do YouTube Olho de Rapina, que luta contra qualquer tipo de desinformação na internet, e a minha querida parceira, amiga Rosana Rossato, que sempre está aí nos orientando também, do grupo do ABRAC, Conexões, Autismo e Conexões. Então, e por último, e não menos importante, você que chega, você que nos acompanha, você que sempre está compartilhando, comentando, e está aqui para a gente discutir no campo das ideias tudo o que é pertinente à causa da pessoa com deficiência e o mais importante, que é uma causa humanitária. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, os nossos parceiros, apoiadores, divulgadores e patrocinadores. Como você pode ver, a gente está até em grupo de ufologia, né? Até a galera, porque eu sou originário de um canal de ufologia, né? Que ainda pesquiso, ainda estudo um pouquinho, e estamos juntos aí. Gratidão a todos vocês. Então, o que eu quero perguntar para você, meu parceiro? É o seguinte, eu sou candidato aqui na cidade de Taubaté, candidato a vereador. O Bruno é lá em Santos, na Baixada Santista. Me interessa bastante o serviço para trazer para cá. Me interessa Exatamente, bastante porque... é uma das propostas. Eu tenho 11 propostas, né? E outras ideias, propostas, não promessas. E uma dessas propostas é trazer o Te Levo para Taubaté. E isso independe, sabe, ô Tiago? Independe se eu ganhar ou não. Não estou aqui admitindo a derrota, tá ligado? Porque eu quero ganhar uma cadeira. Taubaté nunca teve uma pessoa com deficiência na Câmara Municipal, irmão. 380 anos da cidade. Nunca tivemos... Tivemos aí pessoas que dizem lutar pela causa, mas infelizmente nunca se interessaram realmente para fazer algo que fosse mesmo beneficiar a pessoa com deficiência. Então, a pergunta que eu deixo para você, qual a grande dificuldade que você enfrenta? Eu sei que é na parte do custo, da manutenção e do projeto, né? Mas, no caso, se você for, né, porque eu vou querer, o Bruno provavelmente vai querer, que a gente, independentemente de candidato, a gente é ser humano, pessoa com deficiência, nós somos ativistas. Então, a gente pode realmente cobrar o poder público para trazer para cá e para lá. Qual a grande dificuldade que você vê, que você percebe, ao você trazer ou levar esse projeto para outros municípios? No caso de outros municípios, inclusive até aqui no Rio de Janeiro, tá? É justamente ter o veículo adaptado, né? No caso de São Paulo aí, capital, e mesmo alguns, eu não sei se Taubaté tem, né? E também lá na cidade do Bruno deve ter. Aí em São Paulo normalmente sempre existe o veículo adaptado, né? Então assim, para a gente poder expandir, eu tenho pedidos do Paraná, já me mandaram mensagens, do Nordeste, Salvador, Recife. Eu quero o projeto aqui, mas quando você vê, não tem o veículo adaptado no local. Então, essa já é uma barreira, né? A barreira da tecnologia assistida, né? É a primeira barreira. E a outra barreira é que, infelizmente, é do poder público. Porque o poder público, ele movimenta o que dá voto, principalmente agora num ano de eleição, né? No ano de eleição, todo mundo é lindo, maravilhoso,
Mas quando você vai para a realidade, nunca tem dinheiro, principalmente voltado para a pessoa com deficiência. Mas nunca tem porque também eles sabem que se cortar ou se não botar, ninguém vai reclamar, ninguém vai falar nada, né? Ninguém vai dizer nada. Então, assim, é uma outra barreira. Sim. Então, assim, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos um exemplo da cidade de Niterói, que é uma cidade que tem aqui no município do Rio de Janeiro, onde existe um projeto chamado Ponto a Ponto. Ele é a mesma função do Te Levo, só que é um pouco mais restrito, que é relacionado à reabilitação e saúde, que o município, lá eles tinham em torno de 17 veículos adaptados, de uma empresa terceirizada. Eles abriram uma licitação, a empresa ganhou a licitação. É um contrato anual, um contrato de 3 anos, né? Que o município arca com as despesas para levar as pessoas com deficiência para a saúde e reabilitação. Isso já é um ganho e é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que tem esse projeto. Eu pesquisei esse projeto, encontrei o decreto, foi através de um decreto municipal, transformamos ele aqui no município através de amigos advogados, né, que são especialistas, e botamos o nome de Porta a Porta, né? E estamos levando a outros municípios para candidatos a vereador. Se caso não conseguirmos através do executivo, a gente tenta através do legislativo. E qual vai ser a minha função? A minha função vai ser entupir as câmaras dos vereadores. Quando o projeto começar a tramitar, eu vou pegar meus 34 carros, vou botar um monte de pessoa com deficiência dentro dos carros e vou entupir as câmaras dos vereadores. Se tiver tendo sessão em Câmara dos Vereadores... Chama eu! Se tiver tendo sessão de Câmara dos Vereadores aqui, aí eu já deixo um aviso aqui para os municípios. Se a sua Câmara aí, aqui no município do Rio de Janeiro, não tiver acessibilidade, vocês vão ter que fazer a sessão na rua, porque as pessoas com deficiência vão estar tudo lá fora e vão querer participar da sessão. Se não participar, não vai ter sessão. Então, a ideia é começar a fazer essa transformação. Então, a gente agora, no momento eleitoral, estamos propondo esse projeto de lei, que pode ser via decreto, melhor ainda, porque via decreto já vem de cima do prefeito. Se for através de legislação, quando ele começar a tramitar nas câmaras, nas comissões, porque aí tem comissão de orçamento, né, tem toda essa burocracia, né, e aí a minha função é entupir as câmaras dos vereadores com as pessoas com deficiência para poder brigar pelos seus direitos. E aí, quando começar o projeto no município, no outro, ele pode se tornar até um projeto estadual, né? Porque os governos estaduais também têm mais aporte financeiro, né? O projeto quem sabe os deputados não tomam à frente disso, porque a gente tem aí, desculpa a minha falta de memória, mas temos aí o deputado Aldo Alberto Freitas, que tem o primeiro assessor dele como chefe de gabinete, como o doutor Vidotto, também, que está aí lutando realmente pela causa, tá ligado? E um deficiente visual também, que é deputado federal, que eu não me recordo o nome dele, e que inclusive ele participou da live lá em Francisco Morato, com o Jailson Lacerda, e temos outros aí, sabe? Então, que eu vou aqui... Quem sabe a gente não pode deixar estadual. Sim, ou federal também, né? Até deputados federais ou até a própria Maria Gabrilli. O que eu vou fazer aqui? Eu após a live, eu vou passar para você, Denis, eu fiz uma montagem aqui do decreto, da lei, do projeto de lei, para vocês aí também. Lá vai estar escrito o município do Rio de Janeiro, mas não importa, é só modificar o município que tiver escrito lá, ou se vocês também quiserem melhorar a lei, fica aberta, entendeu? Acho que o importante é ter, né? E já deixo de antemão, não é querendo puxar para a própria sardinha, né? Mas não vale a pena a compra dos veículos. Eu já deixo logo isso de antemão, porque o veículo vai durar 6 meses e depois de 6 meses eles vão estar tudo dentro de um estacionamento parado, porque para poder comprar uma balança, poder comprar um amortecedor, você precisa passar por licitação, não sei o que, quando você vê o serviço não está sendo feito. Então, a melhor proposta é a contratação, entendeu? Porque aí você cobra do contratante lá, que tem que ter o carro, ele tem que ter carro para substituir, então tem todas as mais regras a seguir. É mais caro? É mais caro, mas a efetividade do serviço ela é feita.
É como acontece lá em implantação é Niterói, o mais serviço fácil. não para. O A serviço não implantação é mais para, fácil. entendeu? Aqui no município do Rio de Janeiro Boa. tiveram várias vans na época da Paralimpíada. Essas vans sumiram porque foram distribuídas para municípios. Elas estão aí jogadas em galpões, em terrenos totalmente sucateadas, e vans de 2016, 2015. Por exemplo, eu tenho carros aqui de 2006 que trabalham 10, 12 horas por dia, então tudo é questão da manutenção, entendeu? É inaceitável. Nós temos também apoiando a gente o Marcelo Barbieri, que inclusive ele foi candidato a senador, foi 3 vezes deputado federal e foi 2 vezes prefeito de Araraquara. É um cara que está apoiando aí o Muleta Neles, da onde eu sou presidente e representante aqui na cidade de Taubaté, sabe? Ele é o presidente da Associação dos Prefeitos dos Municípios do Estado de São Paulo. Então, quem sabe a gente pode tornar esse projeto federal? Eu sou um cara visionário. A ideia é essa. Sabe? Eu sou visionário. Não, a gente tem que acreditar. Então, a ideia é essa. Tem que acreditar, cara. Então, sabe, depois você passa para mim, manda pro Bruno. O Bruno tem uns caras aí também, lá na Baixada, que vai, né, o candidato a prefeito dele, Marcelo, né? O Marcelo Coelho. Marcelo Coelho. Isso mesmo, né? É. Marcelo Coelho também. Por gentileza, cara, cobre ele, sabe? Fala presente para ele, fala, tá aqui, Marcelo, né, o projeto, vamos aí, né, fazer alguma coisa para ajudar e tá implantando e tal, né? Já Minha primeira proposta do programa de governo de acessibilidade, que eu sou o gerente da política pública da pessoa com deficiência. É a montagem de uma secretaria voltada para a pessoa com deficiência. Por quê? Exatamente. O número de pessoas com deficiência em Santos é de 120 mil pessoas aproximadamente, com algum tipo de deficiência. É uma então, muito grande. É necessário você colocar a pessoa com deficiência, como protagonista mesmo. É isso aí. Como o Thiago levantou a questão. Então, é necessário aumentar o número de representantes da pessoa com deficiência. Mas é necessário ainda abrir as portas dos partidos políticos. Muitos partidos políticos não se interessam pela questão da pessoa com deficiência. Ou se interessam para ganhar alguma vantagem. Ou se interessam para poder dizer que são politicamente corretos. Eu defendo você, mas eu não te coloco como protagonista da política pública. Essa parada aí acabou. Essa parada acabou. Eu quero deixar aqui um recadinho, Thiago, se você me permite, eu quero deixar um recadinho aqui que acabou, viu? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vai ser sempre assim, não. Verdade. Acabou a mamata, irmão. Acabou. Você, político, que sempre usou a causa da pessoa com deficiência, você que sempre veio com o tapinha nas costas, você que sempre ganhou notoriedade falando que ia trazer acessibilidade ou ia ajudar alguma pessoa com deficiência, acabou, irmão, tá ligado? Acabou essa história de comprar gente com cesta básica, oferecer uma cadeira de roda, não, agora, ó, chega, tá aqui tá aqui o Thiago, que não tem deficiência, mas é um cara que é entendido e tá lutando pela causa, tá aqui o Bruno Oliveira, e tem aí, ó, atrás da gente tem aí um movimento, uma onda, tá ligado? Se você que tá prometendo, você entrar lá dentro, falar que tá lutando pela causa, depois você vai ser cobrado, irmão. Vai ser cobrado por nós e por Deus. Tenha certeza disso. Acabou. Chega. Nós cansamos de ser usado como massa de manobra. Isso tá dito. Né, Thiago? Nós estamos cansados. Aqui no município, eu tive uma felicidade muito grande de ter conhecido o presidente estadual do Avante, que é o Vinícius Cordeiro. Sim. Que está vindo candidato até aqui no município do Rio como vereador, né? Vou fazer a propaganda 70-111. Eu estou apoiando porque quando eu falei que a minha causa era a pessoa com deficiência, ele prontamente montou o Avante PCD. Ele falou assim, Thiago,
pega a coordenação aí. Eu falei assim, eu posso fazer o que eu quiser fazer aqui? Ele fica à vontade, essa daí é a sua causa. E a gente está começando um movimento aqui no município do Rio de Janeiro. Eu estou começando a juntar pessoas com deficiência e dizer para elas, vocês precisam ser protagonistas. Eu tenho uma vantagem, que é por isso o do projeto Porta a Porta. Por quê? Porque o projeto Porta a Porta pode proporcionar essa pessoa com deficiência a vir para a sociedade e brigar pelos seus direitos, ela ter voz, porque não adianta ter voz dentro das suas casas. É por isso que nunca consegue nenhum tipo de protagonismo. Então, através do Avante PCD, através do Avante PCD, quando eu começar a fazer essa junção dessas pessoas, dessas lideranças, buscar lideranças dentro do movimento da pessoa com deficiência, e montar esse bloco, que é o que eu pretendo fazer a partir do ano de 2021, a gente vai começar a formar uma pauta. Eu vou juntar essas pessoas e formar uma pauta. Qual é a pauta que vocês querem? O que a gente vai botar? O que vai pedir? E aí começar a cobrar o poder público. Não adianta eu montar a minha pauta e ir... aqui, ó, eu sou do Avante PCD aqui, o cara vai falar, meu irmão. Agora, quando eu falo assim, não, eu tenho a sociedade, eu tenho a causa atrás de mim, onde tem 20, 30 mil pessoas representadas aqui nessa pauta, e a gente quer isso aqui. Não vai fazer, não? Aí é a vantagem que eu tenho, de repente, em relação a outros municípios. Eu posso botar essas pessoas dentro dos meus carros e ir para a porta da prefeitura. Coisa que a pessoa que, quando quer aumento de salário da saúde, vai. Coisa que o taxista vai. Coisa que a pessoa, no caso aqui do Rio de Janeiro, chama de conlurbe, né? Que recolhe os lixos, eles vão cobrar os seus direitos na porta da prefeitura, mas as pessoas com deficiência nunca conseguem. Ou quando fazem um evento, dá 10 pessoas, 15 pessoas, porque elas não conseguem chegar até lá. Então, esse movimento tem que ser político. Não adianta as pessoas acharem que vão conseguir ter algum direito ou ter alguma coisa que não seja através da política, porque os nossos impostos estão lá. Então, nós temos que cobrar que voltem através de serviço. E isso é o que rege a Constituição. Mas, para isso, precisa ter um movimento, e o movimento precisa ter volume. E aí é o que a gente vai começar a fazer dentro do Avante PCD aqui, com algumas propostas propositivas, né? Claro que o assistencialismo também é importante, principalmente a orientação jurídica, porque tem pessoas passando fome. Sim. E que não sabem que tem direitos. Sim. Então, a gente pretende montar essa pauta de direitos e formar esse bloco. Para quê? Para poder começar a trazer a pessoa com deficiência para o protagonismo. É aí que vai começar a grande luta. Quando a gente começar a fazer esse volume começar a expandir para outros cantos do Brasil, eu acredito que vai se tornar uma grande onda, porque são 45 milhões, né? É muita gente. São 45 milhões eu acredito, porque, e 600 mil pessoas com deficiência. Enquanto a gente fica aqui, sabe, falando, a gente cobra como cidadão ou como ativista, os caras tá cagando e andando para nós, né? Desculpa aí o termo usado, mas a verdade é essa mesmo. Enquanto a gente tá aqui gritando, eu tô precisando disso aqui, acessibilidade ali, tá faltando saúde aqui, tem deficiente sem cadeira de roda aqui. Eu fui há uns 2 dias atrás de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Na calçada da Câmara Municipal, não pode. Então, o próprio poder público não quer que você fique lá, meu amigo. Ele quer que você fique falando, às vezes, só pela internet, porque pela internet fácil, né? Quando você tá lá e cobra, né, o movimento passa a ser maior, aí a cobrança passa a ser maior. Nossa, a quantidade de pessoas com deficiência que está aqui cobrando direito. Então, esse movimento, eu sei que não vai ser fácil, não vai ser uma luta fácil, mas eu quero começar a fazer esse movimento aqui no Rio de Janeiro, pretendo que vocês possam também começar a fazer aí o Muleta Neles, começar a juntar um bloco e através, aí sim, utilizar o que eu te falo, o porta a porta, para poder resgatar essas pessoas de dentro de casa, trazer para a sociedade, para poder cobrar políticas públicas, montar pautas, uma pauta municipal, uma pauta estadual, uma pauta federal. É aí que as coisas vão começar a se tornar protagonismo. Como que 45 milhões de pessoas com deficiência, quando você vai para o órgão federal, não tem um ministério?
Não se tem um ministério. Aí fazem o que fizeram aí, ó, com a educação inclusiva, lutas de anos e anos para incluir as pessoas com deficiência dentro da escola e vai isolar numa escola inclusiva, que não inclui ninguém, na verdade. Então, Retrocesso. É um retrocesso. Então, esses retrocessos precisam cessar eles, mas cessar cobrando. E cobrando só se cobra poder público com volume. Não vai ser com 10 pessoas que vão conseguir. Tem razão, tem toda a razão. Sim. A questão é o seguinte: criar uma cultura É isso aí, falou tudo. Uma cultura política Política. da pessoa com deficiência. Uma cultura política da pessoa com deficiência. É aquilo que eu venho batendo há vários programas. Não adianta fazer um partido e jogar 300 pessoas em cada cidade e dizer que tem o partido A, B ou C. É importante você abrir a porta dos partidos políticos para você lançar um candidato com deficiência no município, para daqui a pouco lançar no estado ou nacionalmente falando, do que você discutir, fazer um grupinho aqui, discutir o que precisa para não sair do papel. É importante pegar um partido político que esteja com vontade de fazer um trabalho de conscientização. Como eu tenho a oportunidade, e graças a Deus encontrei um candidato a prefeito que deu a oportunidade de fazer esse trabalho aqui de conscientização da existência da pessoa com deficiência, para criar a cultura política. E eu falo mais aí, te interrompendo, Bruno, eu quero também aqui, para não esquecer, desculpa te interromper, mas eu quero parabenizar o Denis e você, Bruno, porque vocês podem conseguir 5, 10, 100 mil votos, mas não desanimem, porque vocês são o começo desse processo, o começo dessa cultura. As pessoas em volta de vocês, esse ano vocês podem conseguir 10 votos, 200 votos. Quando for na próxima eleição, vocês vão conseguir 2 mil votos. Na próxima, 10 mil votos. E assim, é assim que vai mostrar para a sociedade que precisa realmente, o que o Bruno falou, mudar a cultura. E a cultura são só com pessoas assim como vocês dois, que lançam o nome de vocês, que se expõem, que podem ser até chacoalhados, né? Aí, só conseguiu 10 votos, 20 votos. Não se empenhem por isso, porque vocês só são um começo do movimento. É um movimento no qual eu tenho uma pontinha aqui, vocês têm uma pontinha ali, e a gente vai achar um monte de outras pontinhas. E quando essas pontinhas se ligarem, a força vai ser grande. Não é pequena, porque eu não gosto de ouvir como falar que a pessoa com deficiência é minoria. Não é minoria. Minoria é quantidade pouca, não é minoria. Você vê, aí em Santos são 120 mil pessoas. Quanto é aí, Albert, aí no seu município? Quantas pessoas com deficiência? Aqui são por volta de 40 mil. Por volta de 40 mil, se juntar as pessoas com mobilidade reduzida, né, e os idosos, tem 315 mil habitantes. 315, olha só, 320. Se você for calcular 2 da família, então não é minoria. Nenhum lugar do Brasil a pessoa com deficiência é minoria.
Então, quando essa política e essa conscientização, o Bruno foi perfeito nessa colocação, e essa cultura começar a ser transformada, vocês são responsáveis por isso. Vocês se lançaram aqui agora, ó, no começo. Olha quantas décadas você está tendo uma mudança de conscientização política, né? Não é fácil. Então, eu acho que todos nós, um dia, e eu espero que não seja muito para frente, a gente vai poder se encontrar e falar assim, nós começamos esse movimento e olha o que é o movimento. Nós vamos fazer parte disso. Eu acho que é o grande segredo. Por isso que eu falo, não desanimem. Não desanimem. Nós somos... Nós somos vencedores já. Nós já somos vencedores, né, Bruno? Nós somos minoria, o caramba, porque nós somos 45 milhões, certo? 45 milhões são 4 vezes e meia a população de Portugal. 4 vezes e meia a população de Portugal. Minoria é o cacete. Desculpa falar. Tá certo. Nós somos quase a metade. Se juntar as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos e também os familiares dessas pessoas, nós somos mais da metade, porque nós temos um país de idosos. Então aí haja vista a Previdência. A Previdência que está aí, né? Com todos esses problemas que a gente tivemos aí, a gente está tendo. Não é verdade? É verdade, então. Perfeito. Gente, nós estamos chegando aí Dinheiro tem. Né? Não vem com essa conversa para cima de mim, não, que não cola mais, não. Não cola mais. Dinheiro tem. É que os caras não param de sugar, tá ligado? Os caras, vivem mamando na nossa teta. Os caras não querem pouca coisa, não. Eu tô cansado. É verdade, pô. É verdade. O dinheiro do contribuinte, é como se fosse um ralo, irmão. É como se você abrisse o chuveiro assim, deixasse ligado, e um ralo. Já visto aqui, né? Eu falo aqui para o meu município, que os caras endividam o município para poder... não vamos entrar nesse assunto, mas assim, é complicado, cara. Complicado, vou te falar, viu? Então, quer fazer mais alguma consideração, Bruno? Para a gente ir para as considerações finais? Aproveita e perguntar. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Japão Mandrake, que chegou aqui. Tá o Japão Mandrake aqui. Deixa eu ver aqui. 3 minutos para encerrar. Beleza. Vamos para as considerações finais? Começa você. Posso ler o texto antes das considerações finais? Começo eu? Então, as minhas considerações finais vai ser o textinho que era para mim ter lido no começo da live. Acabei com a live do Albert. Deixamos agora. Nada. Estamos juntos. E o texto de hoje é nada mais, nada menos do que nosso querido Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Quando os arquitetos de nossa política escrevem as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, estavam assinando uma nota promissória de que todo norte-americano seria herdeiro. Esta nota foi a promessa de que todos os homens, sim, homens negros, deficientes, como os homens brancos, teriam garantidos os inalienáveis direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade e à acessibilidade. Acessibilidade eu estou colocando aqui por minha conta. Mas existe algo que é preciso dizer à minha gente, que se encontra no cálido liminar que leva ao templo da justiça, no processo de consecução de nosso legítimo lugar. Precisamos não ser culpados de nossos atos errados. Não procuremos satisfazer a nossa sede de liberdade bebendo na taça da amargura e do ódio. Precisamos conduzir a nossa luta para sempre, no alto plano da dignidade e da disciplina. Precisamos não permitir que nossos protestos criativos gerem violência física. Muitas vezes precisamos elevar-nos às majestosas alturas de encontro da força física com a força da alma e a maravilhosa e nova combatividade
que engolfou a comunidade negra não deve levar-nos à desconfiança de todas as pessoas brancas. Isso porque muitos de nossos irmãos brancos com deficiência, como está evidenciado em sua presença hoje aqui, vieram a compreender que seu destino está ligado ao nosso destino, e vieram a compreender que sua liberdade inextricavelmente unida à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos, e quando caminhamos, precisamos assumir o compromisso de que sempre iremos adiante. Não podemos voltar. Digo-lhes hoje, meus amigos, embora não nos defrontamos com a dificuldade de hoje e de amanhã, que eu ainda tenho um sonho profundamente enraizado no nosso sonho norte-americano e brasileiro. Eu tenho um sonho de que um dia essa nação erguerá e viverá o verdadeiro significado de seus princípios, acharmos que essas verdades são evidentes por elas mesmas, que todos os homens são criados iguais. Então, eu vou aqui para o finalzinho. Quando deixarmos soar a liberdade, quando deixarmos soar a cada provocação, em cada lugarejo, em cada estado, em cada cidade, poderemos acelerar o advento daquele dia em que todos os filhos de Deus, homens negros, homens brancos, judeus, cristãos, protestantes, católicos, pessoas com deficiência ou não, poderão dar-lhes a mão e cantar as palavras do antigo espiritual negro. Livres, enfim, livres, enfim. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, somos livres, enfim. Martin Luther King. Eu vou deixar 2 hashtags para encerrar. A primeira, é possível fazer diferente. E a segunda, juntos somos fortes. Um abraço a todos aí. Obrigado pela participação, Thiago. Obrigado pela participação, meu querido amigo Denis. É o que eu sempre digo. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Saudações inclusivas para você. Tchau. Muita saúde, muita luz, muita paz, luz, prosperidade, sabedoria e discernimento para que nós possamos ser a nossa melhor versão. A vida da pessoa com deficiência passa por aqui. Nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam, porque a nossa consciência é livre. Sejamos a nossa melhor versão para que possamos melhorar a nossa vida e a do próximo. Gratidão. Pode encerrar, Amém. meu querido Renan. Obrigado, Thiago Restel. Obrigado. Valeu. Um beijo no coração de todos vocês. Meu mais verdadeiro e sincero namastê. Gratidão. Faltou 1 minuto ainda, eu acho. Agora é o seguinte. A importância da consciência de pessoas como o Thiago, o Marcelo e outras pessoas. Sensacional. Para fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Mais uma vez, agradeço a você pela audiência. 77640 para vereador em Taubaté. Bruno Oliveira, aí na Baixada Santista. 28586. Valeu. 28. O médico falou pra ela abandonar ele. Mas olha o que ela fez em vez disso. Quando o Júlio teve o AVC, ele era recém-casados. Tinha 1 ano e 7 meses. A gente casou bem novo. Eu tinha 17 anos, ele tinha 19. E 2 anos e 7 meses depois ele teve o AVC. Então nós éramos muito novos. O médico sugeriu que eu deixasse com o nosso filho, que tinha 2 aninhos. E tinha acabado de fazer ressonância magnética. Meu médico
E vamos ver como que ele vai. Então, eu deixaria pra família cuidar. Porque você sabe que a família cuida super bem e tal, você é nova, você tem um filho, não vai valer a pena você só que eu fui mais esperta que ele. Seria na saúde e na doença, na tristeza, isso não faz do outro. Júlio sempre cuidou de mim, eu sempre e aí eu ainda soltei uma assim. Mas sabe de quem que eu tenho dó? Aí o doutor ficou olhando assim, não dou de ninguém. Aí eu fui ver se da sua esposa. Porque se isso acontecer, não é o meu caso, peguei, dei tchau pro médico e fui. Eu estava plena, assim, eu estava chorando muito. E o Júlio sentiu que eu estava chorando porque minha voz me largou. E sim, o médico pediu que eu deixasse. Que tenso, que gente sem coração, né? Eu já trabalhei em hospital, né? Não tá escutando nada. Spoiler, ela escutou e lembrou da gente.